Você sabia que a tireoide desempenha um papel fundamental na regulação do metabolismo, na produção de energia e até mesmo no equilíbrio do humor? Apesar de sua importância, muitos dos componentes presentes na água que consumimos diariamente, como flúor, cloro, metais pesados, podem interferir negativamente no funcionamento desse órgão vital. Por outro lado, consumir uma água pura, magnetizada e mineralizada pode contribuir para um corpo mais equilibrado e saudável. Nesta live, Sunaik Rodrigues vai compartilhar insights valiosos sobre como a qualidade da água pode afetar a saúde da tireoide, os benefícios de uma hidratação adequada e como as tecnologias da Timol, como o Silosimol, o Top H+, e o Hyperminer, podem melhorar significativamente a qualidade da água que consumimos. Fique conosco para entender como pequenos ajustes na sua rotina podem transformar sua saúde e bem-estar. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdos que vão te ajudar a melhorar a sua saúde. São doenças da tireoide. Tá? Por que a gente escolheu esse tema? Porque hoje em dia é uma doença que está crescendo muito. Principalmente quando chega dentro do meu consultório, principalmente as mulheres, homens também, mas principalmente mais as mulheres, a gente vai entender isso aqui, o porquê que está acontecendo isso. Chegando com uma tireoide que não está funcionando bem. Aí a pessoa está sempre cansada, a pessoa às vezes tem dificuldade de emagrecer, a pessoa às vezes é mais ansiosa, ou às vezes a pessoa tem mais tendência a ter depressão. Então tudo isso está relacionado a uma doença, a uma tireoide doente, uma tireoide que não está funcionando bem. Mas para a gente entender o assunto, né, Débora, a gente tem que entender o que pode levar a tireoide a não funcionar bem. Tá? Esse vai ser o tema hoje, doenças da tireoide. Existem inúmeras doenças da tireoide, mas o principal ponto aqui a gente vai falar sobre o hipotireoidismo. Tá? Mas antes da gente entender sobre tireoide, o que a gente tem que entender? Como que pode acontecer? Qual que é o caminho que a gente vai seguir para diminuir ou até não ter uma doença da tireoide, a gente poder viver com saúde sem ter doença da tireoide, e para quem já tem a doença da tireoide, o que a pessoa pode fazer para melhorar o tratamento, para melhorar a recuperação e tudo mais, né? Primeiro passo, gente, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Tá? A gente vai falar em 3 passos que são extremamente importantes. Tá? Hoje, a população está cada vez mais doente. Por quê? Porque o ar está contaminado, o solo, a água, os alimentos estão cheios de agrotóxico. Hoje as pessoas utilizam muitos produtos de beleza, que também está contaminado. Muita gente às vezes não sabe, mas muitos produtos de beleza têm metais tóxicos, têm derivados de petróleo. Isso tudo vai acumulando dentro do corpo. E às vezes a pessoa tem muito estresse. Então você imagina, olha o tanto de coisa que pode acontecer que pode levar a uma doença da tireoide. A pessoa não bebe água de qualidade, a pessoa está desidratada. A primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa chega dentro do consultório: quanto de água você bebe por dia? Essa é a primeira pergunta. A pessoa fala assim: eu acho que eu bebo um pouco, acho que eu bebo bastante. Aí eu vou investigar a fundo, a pessoa não bebe a quantidade de água que ela precisa. Primeiro passo. Ela fala para mim que esquece. Será que você esquece de beber água? Acho que isso é importante. Hoje, a qualidade da água que você tem que beber é extremamente importante, porque 70% do seu corpo é água. Você imagina que você é um aquário ambulante. Você está cheio de água. E o peixe que está dentro do aquário são suas células. Então você tem que aprender a ter um aquário limpo. O que acontece se você não limpa o aquário do peixe? O peixe não fica doente? Você tem que trocar água, não tem? Será que você está trocando água do seu corpo todos os dias? Isso é importante. Então a qualidade da água que você bebe é importante. Como é que tem que ser uma água com uma qualidade boa? Como é que você sabe? Como é que a gente pode entender sobre isso? Primeiro passo, a água para ser boa, ela precisa ter mais minerais. Isso é um ponto muito importante. Ela tem que ter uma condutividade maior. Em relação, para vocês entenderem aqui, o ideal dessa água é que ela tenha 100 partículas por milhão de nutrientes. Isso é importante. Então, que ela tenha cálcio, que ela tenha magnésio, entre outros nutrientes, fósforo, potássio e por aí vai. Tá? A gente não vai falar muito sobre isso. Então, isso é importante. Aí aumenta a condutividade da água. Outra característica importante de você beber uma água é que ela seja uma água mais leve.
Uma água mais leve? Como assim isso não é? Existe isso? Existe. Quando você coloca um tratamento na água, você coloca um íon de magneto na água, ela muda o cluster. A água a gente não consegue ver ela minuto. Mas você consegue entender que a água ela é formada de moléculas. Quando você coloca a água num microscópio, você vai ver que elas são formadas de várias moléculas. Isso são chamadas de clusters. E esses clusters, olha só que interessante, eles podem formar de 6, de 7, de 8, de 10 moléculas. De 10 até 16 moléculas. Então, quanto maior o cluster, maior essa molécula de água. Então, a gente tem que entender que quanto menor o cluster, mais leve essa água fica. Quanto maior o cluster, maior e mais difícil é ela entrar dentro da célula. Você imagina que uma célula pequena, ela tem dificuldade de aceitar aquela molécula grande de água. Se a molécula de água for menor, ela vai conseguir hidratar mais fácil. Faz diferença, não faz? Então, quando eu coloco um íon de magneto dentro dessa água, ela quebra esse cluster, ela fica menor. Então, a gente chama isso de tensão superficial da água. A água fica com uma tensão superficial mais leve, então ela hidrata mais. Mas, para pensar. Você está de pé. A gente está sentado aqui agora, muitos de vocês estão sentados. Mas quando você fica de pé, você imagina que essa água ela tem que ir lá embaixo dos capilares e voltar para cima. Ela vai praticamente contra a gravidade. Você imagina se for uma água com moléculas grandes e uma tensão superficial muito alta. Ela não te hidrata tão bem quanto uma água que tem uma tensão superficial mais leve. Ela acaba se agarrando. Então ela fica difícil de subir assim. Quando você bebe uma água mais leve, você põe um íon de magneto e se transforma a água. Isso faz toda a diferença. Isso diminui, inclusive, a acidez. Você fala, nossa, que diferença. Por quê? Porque essa água está mais leve, ela hidrata mais, ela faz com que o sangue consiga fluir melhor. Você ajuda até, inclusive, evitar uma doença cardiovascular, porque você hidrata mais o corpo. Porque você hidrata mais o corpo, o sangue consegue fluir mais fácil. Você imagina uma pessoa que está desidratada, onde as artérias têm que fazer assim, ó, uma vasoconstrição para empurrar o sangue. E quando você bebe água, ele dilata, ele fica mais fácil de fluir. Então isso é importante. Inclusive, o estudo dos adventistas mostram que aquelas pessoas que bebiam mais de 5 copos de água por dia chegou a diminuir em 52% o risco de doença cardiovascular. Só bebendo água. Agora eu te pergunto, quanto de água você está bebendo? Qual é a qualidade da água que você bebe? Então, o primeiro passo é beber uma água de qualidade. Você fornecer nutrientes. Quando você bebe uma água de qualidade, por exemplo, uma água magnetizada, uma água que tenha mais minerais, a água que tem mais minerais, ela acaba sendo uma água um pouco mais alcalina. E por ser mais alcalina, ela tem mais oxigênio. E quando você bebe uma água que tem mais oxigênio, o que acontece? Você leva mais oxigênio para as periferias. E isso faz toda a diferença. Quando você está desidratado e você bebe uma água melhor, você pode aumentar em até 30% o seu nível de energia. Você consegue fluir tudo melhor. E se fluir tudo melhor, o que acontece? Você leva mais nutriente para a sua tireoide. A sua tireoide começa a funcionar melhor. Aí você fala, olha, eu tô com mais energia. Bebendo uma água de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Se você não bebe uma água boa, como é que você quer ter saúde? Como é que você está limpando o seu aquário? É bom pensar nisso, né? Dói um pouquinho, eu sei que dói. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912 porque ele pegou um embrião de coração de galinha e fez ele bater por 32 anos. Você conhece alguma galinha que viveu 32 anos? Por que o coração bateu por 32 anos? Porque ele trocava a água todo dia. A água estava sempre limpa. Isso é importante. Esse é o primeiro ponto. A água que você bebe vai influenciar diretamente na qualidade da sua tireoide, se você tem doença ou não. Se você já tem uma doença da tireoide e você beber uma água boa, isso vai melhorar.
Se você não tem, você já está fazendo uma certa prevenção. Então isso é importante a gente parar para pensar. Segundo ponto é a sua alimentação. Mas a alimentação ela é tudo. Se você não se alimenta bem, como é que você vai fornecer também nutrientes para a tireoide funcionar bem? A tireoide começa a trabalhar menos. Aí você vai ficando mais lento. Você vai... Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, que está cansada? Falta de nutriente, a tireoide não funciona bem. Hoje as pessoas estão comendo muito mal. Comem muito produto alimentício. Aí aqueles produtos alimentícios que você compra no supermercado, tá cheio de ingredientes tóxicos. Aí, o que acontece? Você não come muitos alimentos que têm nutriente. Você deixa de comer eles e começa a comer mais produto alimentício. Aí agora começa a faltar nutriente. E aqueles produtos alimentícios, sabe o que eles fazem? Eles já tiram eles têm antinutrientes neles, que vão sugar os seus poucos nutrientes que você tem. Então por isso que a alimentação é importante, se você quer ter uma tireoide saudável. Primeiro é a água. Segundo é a alimentação. Por quê? Para você... Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem, tá? A tireoide, ela tem vários hormônios, tá? T1, T2, T3, T4, calcitonina, entre outros, tá? Então isso é importante vocês entenderem. Mas o principal aqui, o que você tem que entender? Que ela produz o T3. Se você tem hipotireoidismo, está se sentindo cansado ou cansada, isso é falta de hormônio tireoidiano. Aí, para você converter o seu T4 em T3, a gente precisa de nutrientes. Dois deles é o zinco e o selênio. Sem eles não existe conversão. Principalmente você, mulher, que menstrua. Se você tiver o ferro muito baixo, a ferritina muito baixa, abaixo de 70, você já tem comprometimento da sua tireoide. Porque não tem ferro suficiente. E se não tem ferro suficiente, você não converte T4 em T3 adequadamente. Aí você se sente aquela mulher cansada, aquela mulher que está caindo cabelo, aquela mulher que está com as unhas fracas, aquela mulher que às vezes está constipada, não consegue ir no banheiro. Olha só o tanto de problema de tireoide que a gente tem, resolvendo o problema da alimentação. E a gente tomando uma água de qualidade. Já parou para pensar nisso? Acho que ninguém nunca falou isso para você, né? O seu médico não fala isso para você. Mas a gente está aqui para abrir um leque. Eu estou aqui para ser o sinal amarelo para vocês. Vocês têm que tomar uma decisão e começar a mudar. Opa, acho que eu vou começar a tomar uma água melhor. Aí eu mudo a qualidade da água e começo a melhorar a saúde. Aí eu começo a mudar a alimentação. Eu começo a colocar mais alimentos de verdade e menos produto alimentício. Opa, melhorei mais ainda. Olha só a diferença. E terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, a gente falou para vocês que a gente vai discutir sobre 3. Então a gente vai recapitular algumas outras coisas. O terceiro é a sua atividade física. Será que você está fazendo atividade física? Ou você é uma pessoa sedentária? Antigamente todo mundo trabalhava no pesado. Hoje em dia você trabalha, a gente fica aqui, ó, sentadinho no computador, sentadinho na frente do celular trabalhando e não tem atividade física. Você está uma pessoa sedentária. Você tem que fazer uma atividade física que faça com que você flua mais o sangue dentro do seu corpo. Pratique musculação. Quando você faz musculação, você faz uma atividade física, é um excelente detox para você no seu corpo. Você elimina um monte de porcaria, metal tóxico e por aí vai. Que você vai suar mais, você vai aumentar seus músculos e a sua tireoide vai funcionar melhor. E aí? Será que você está fazendo atividade física adequadamente? Pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. Esse é o mínimo. O ideal é que você faça 5. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 vezes por semana. Você pode até descansar o sábado e o domingo. Mas você tem que fazer atividade física hoje em dia. Se você quer ter uma tireoide saudável. A Organização Mundial da Saúde publicou recentemente, há um tempo atrás, que até 2030 vão morrer mais de 500 mil pessoas por falta de atividade física. Por sedentarismo. Agora você para pensar. Você é uma pessoa sedentária ou você é uma pessoa que está fazendo atividade física? É importante você fazer musculação. Aumentar sua massa magra. Quando você aumenta a massa magra, você aumenta a testosterona,
a mulher consegue produzir melhor os hormônios, ela vai ter mais saúde, inclusive o hormônio tiroidiano. Quando você faz atividade física, você aumenta essa proporção. Aí você começa a perder peso mais fácil. Você começa a ter mais energia. Porque é importante. A tireoide, ela controla todo o metabolismo basal. Quando você tem uma tireoide que não está funcionando bem, você imagina que o seu corpo precisa manter um metabolismo, concorda? Então, se a tireoide não está funcionando bem, ela está baixa, você está com hipotireoidismo, por exemplo, todo o seu corpo está comprometido. Todas as células do seu corpo estão comprometidas. E agora? O que você vai fazer? Você vai continuar sem beber uma água boa? Você vai continuar sem se alimentar bem? E você vai continuar sem fazer atividade física? Porque a maioria das pessoas querem o quê? Uma pílula mágica. Ah, vou te dar uma pílula mágica aqui, ó, e você vai transformar a sua vida. Você vai transformar a sua saúde, você vai ficar bem, você vai ter saúde, você vai... Não existe isso. Isso não existe. A gente tem que entender que isso é extremamente importante. Beber água de qualidade, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Cada dia que passa, as pessoas estão ficando mais doentes. Pode até estar vivendo mais, por causa do saneamento básico e outras coisas. E às vezes a gente tem às vezes questão de vacina também, que ajuda bastante. Mas, como é que é a alimentação? O New England Journal of Medicine, um dos jornais de maior prestígio do mundo na parte da ciência, publicou que em 2005, aquela população que nasceu de 2005 para cá vão viver menos que os pais. Então, se você tem um filho que nasceu de 2005 para cá, muito provavelmente ele vai viver menos que você. Por quê? Alimentação, falta de atividade física, não bebe uma água boa. Antigamente a gente tinha água boa, quando você morava no sítio, você tinha uma água muito boa da mina. Hoje nem a água da mina você está podendo beber mais, porque está contaminado. É por isso que hoje em dia a gente tem que investir num aparelho que melhora a qualidade da água. Senão você não consegue ter saúde. Isso é extremamente importante. Eu tô aqui, ó. Aqui dentro tem meus aparelhinhos, tô bebendo água. Essa garrafinha aqui é térmica. Olha lá, a Débora. É que eu gosto de garrafa térmica, eu gosto de água gelada, eu não bebo água natural. Então isso é importante. Como é que você vai ter saúde se beber uma água boa? Lembre-se, somos um aquário ambulante. A gente tem que estar fazendo a troca da água. Senão o peixe fica doente. Você é um aquário. As suas células são os peixes. Lembre-se disso. Foque na sua alimentação. Comece a comer mais produto. Comece a comer menos produto alimentício e comece a comer mais alimento de verdade. Por que, Sunaik? Porque ali os alimentos de verdade têm mais nutrientes. É importante. Parece que as pessoas hoje em dia, meu Deus, para ter alimentação saudável é caro, é difícil. Fica arrumando desculpa. Aí fica com a tireoide ruim. Sabe aquela pessoa que tá sempre assim? Ai, meu Deus, onde é que eu pus as coisas, hein? E aí, aquela mente nublada? Brain fog, tireoide que não tá funcionando bem. Então você tem que ingerir mais alimentos. Você quer um alimento muito bom para sua tireoide? Um dos melhores alimentos para sua tireoide? Você quer um dos melhores para sua tireoide? Que poucas pessoas usam? Castanha do Pará. 3 todo dia. Eu como 3 todo dia. Porque ele é fonte de selênio. Eu quero que minha tireoide funcione bem. Ai, mas castanha do Pará é caro. Saúde também é caro. Fica um dia lá na UTI pra você ver como é que é caro. Então, às vezes as pessoas acabam arrumando uma desculpa porque eu não tenho tempo. Porque isso. Arrumar desculpa não te leva a nada. Você precisa arrumar solução pro seu problema. Eu preciso fazer atividade física. Para mim fazer atividade física, o que eu preciso? Eu preciso de um tempo para poder fazer atividade física. Tá, eu tenho 24 horas por dia. Independente da sua conta bancária. Se você é rico, se você é milionário, se você é pobre, você tem 24 horas por dia. Isso é para todo mundo. Então você tem que priorizar seu tempo. Se você dorme 8 horas por noite, ótimo, você tem 16. Você trabalha 8 horas no seu serviço, das 8 às 18. Então são 8 horas de serviço.
Então você sobra 8. Dentro dessas 8 horas, o que você vai fazer? Você vai tirar 1 hora para você fazer atividade física. Você vai organizar a sua alimentação. Você vai começar a comer melhor. Começa a reparar o seu carrinho. Vai no supermercado, olha o carrinho das outras pessoas. Não repara só no seu não, tá? Olha os outros. Você vai ver que tem muito produto alimentício. Supermercado não é sinal de saúde. Você tem que ir na feira do produtor ali, ó, que tem na sua cidade, vai comer alimento de verdade. Começa a beber a água boa. Começa a fazer atividade física. Tudo isso melhora a tireoide. Porque senão cada dia você vai ficar mais doente. Os japoneses, eles têm hábito de comer muita alga, tá? A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, existem algas que são riquíssimas em iodo, que é importante, é um nutriente importante. A gente pode fazer uso de algas. Mais iodo, a tireoide funciona melhor. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? A gente pode melhorar a tireoide bebendo uma água boa? 100%. Vou falar isso aqui que eu sempre falo para as pessoas, inclusive meus pacientes. Quando você tem uma doença, qualquer doença, a gente está focado nas doenças de tireoide aqui hoje, né? Mas qualquer doença que você pensar, que você sugerir, você entregar para essa pessoa, para esse organismo, uma água de qualidade, a saúde dela melhora. Em qualquer doença. Porque você vai levar mais nutriente, vai levar mais oxigênio, essa água hidrata mais, então você vai ter melhoras. Ponto. Isso é importante. Por quê? Porque o corpo é 70% de água. Segundo, alimentação. Fornecer mais nutriente. Consumir mais alimentos de verdade e menos produto alimentício. Ou seja, descasca mais, desembrulha menos. E terceiro, você unindo água boa e alimentação, você já vai ficar com mais energia, mais disposto. Opa, agora eu vou começar a fazer academia. Aí você tem o trio que melhora tudo. Esse é o trio que melhora a tireoide, não tem outro. Só que vocês têm que pôr em prática. Não adianta eu estar falando esse monte de coisa para vocês aqui, e se eu entrar dentro de um ouvido e sair no outro ali. Que a maioria faz isso. Começa a pôr em prática. Mas, gente, presta atenção. É por partes. Não queira já fazer tudo de uma vez. Já mudar a água e de repente a alimentação e já começa a atividade física. Vamos por partes. Vamos melhorar a água. Primeiro passo, porque 70% do seu corpo é água. Ponto, mudou a água, você já sentiu melhor? Ótimo, vamos começar a melhorar um pouco mais a alimentação. Pronto, aí já tem o segundo passo. E aí começou a alimentar. Opa, toda a energia está muito boa. Vou começar a fazer uma atividade física 3 vezes por semana. Aí você começa a fazer, você começa a gostar. Pronto, você começa a melhorar. É assim. Então, se você for querer abraçar o mundo, não abrace o mundo de uma vez. Comece por partes. Água, ótimo. Alimentação, perfeito. Depois, atividade física. É assim que funciona. E claro, lógico, a gente poderia falar aqui sobre horas e horas sobre doenças da tireoide, tá? Mas a gente não tem tempo para isso. Mas eu tô aqui para ser esse alerta para vocês. O sono de vocês é importante. Tomar sol. Hoje as pessoas não tomam sol. Vitamina D é fundamental para a tireoide funcionar bem. Diminuir o estresse. Poderia falar muito sobre cargas alostáticas. Você vai carregando demais com muito estresse, isso vem acumulando no seu corpo, de repente, bum! Pensamentos ruins. Sabe aquela pessoa que guarda tudo pra ela? Isso é um problema também. Conflitos emocionais. A gente poderia falar aqui horas e horas. Eu não tenho esse tempo, eu já estou terminando. Então, quero que vocês entendam o seguinte. Busque uma água de qualidade, uma água que tenha mais minerais, uma água que seja uma água que tenha íons de magneto para ela ficar com uma tensão superficial mais leve, fornecer mais nutrientes, te hidratar mais, melhorar a alimentação, descascar mais e desembalar menos, as atividades físicas, e se isso melhorar, não melhorar demais, que sempre melhora em mais de 95% dos casos, aí a gente entraria com o hormônio tireoidiano, melhorar um pouco mais. Mas, caso contrário, é isso. Eu trabalho assim e eu mostro para os pacientes que você tem uma melhora muito grande em relação a isso. Tem que pôr em prática. Todos os dias, de segunda a segunda. Não é você fazer só um dia ou outro achando que você já vai melhorar. Ah, vou mudar minha água aqui, aí eu vou tomar um dia sim, às vezes um dia não, aí passa 2 dias tomando, passa 2 dias não tomando direito. Tem que ser rotina. Todo dia, certinho, bonitinho.
Isso é desconfortável? É, mas você tem que ter disciplina para melhorar a sua saúde. E você falou, olha, eu vou contar para você. Ali na minha mesa, é porque não tem como pegar agora. Castanha do Pará. Olha só que maravilha. Eu faço academia todos os dias, 5 da manhã. Parabéns, olha só. 5 da manhã, hein? Não desgrudo da minha garrafinha. Gente, isso é verdade. E quando eu vou tanto com a minha pulseira como com a minha palmilha. Uma pulseira que tem a parte magnética, muito bom. Exatamente. Então eu vou tanto com a minha pulseira, é tanto que eu não sinto aquela... O pessoal fica com o corpo quebrado, aquele cansaço de boa. Tô acordada até agora, desde 5 da manhã, hein, gente? Sim. Não sei se era o nervoso da live, deve ser. Principalmente, até uma introdução aqui bem rápida, que eu sei que a gente tem que falar, tem que encerrar aqui, mas em relação à pulseira, por exemplo, você equilibra isso. Isso é importante. Porque hoje a gente recebe uma carga de poluição eletromagnética muito grande. Eu poderia até falar isso para vocês aqui, mas não vou ter tempo. Mas, por exemplo, celular, rede Wi-Fi, isso tudo a gente não tinha isso antigamente. Hoje tem. Então, às vezes você trabalha o dia inteiro na frente do computador e você está cansado. Por quê? Porque tem muita carga eletromagnética. A pulseira, ela absorve bem isso. Então, isso ajuda você a ter mais saúde a longo prazo. É isso aí. Mas fica aí só um pouquinho. Fica aí só um pouquinho, doutor. Sabe por quê? Claro. Eu tenho aqui a minha amiga, a Ivanice. E você falou, olha, eu vou contar para você. Ali na minha mesa, é porque não tem como pegar agora. Castanha do Pará. Olha só que maravilha. Eu faço academia todos os dias, 5 da manhã. Parabéns, olha só. 5 da manhã, hein? Não desgrudo da minha garrafinha. Gente, isso é verdade. E quando eu vou tanto com a minha pulseira como com a minha palmilha. Uma pulseira que tem a parte magnética, muito bom. Exatamente. Então eu vou tanto com a minha... Muito bem-vinda, viu, minha querida? Sabe o que acontece? A Ivanice, eu conheci ela tem pouco tempo, mas eu fiquei admirada com a história dela. E depois eu vou te contar, ela não sabe o que eu descobri dela. Olha. Depois eu vou falar pra vocês. Tem uma coisinha aí que eu descobri que eu achei top, que eu me tornei mais fã dela do que eu já era. Ô, Ivanice, conta pra nós aqui, pra todos nós, tanto aqui como do YouTube. Inclusive, eu perguntei de quem é mais longe, eu já descobri, já tá todo mundo aqui anotado aqui, eu vou contar e tem uma surpresa para vocês no final. Ô, Ivanice, quando foi que você descobriu o seu problema com respeito à tireoide? Porque ela também sofria com esse problema. Conta para nós, minha flor. Então, boa noite a todos. Boa noite, Ivanice. Eu tive Covid longa e fui acompanhado por vários profissionais. E aí a fraqueza imensa, né, do profissionais até falou. E uma das profissionais, que foi minha nutricionista, que eu tenho muito carinho, ela falou assim, sua tireoide precisa de ajuda, procura o endócrino. E aí, isso foi em 2021, e quando então o endocrinologista, através dos exames de imagem, ultrassom, detectou 3 nódulos na minha tireoide. E eu fui sendo acompanhada a cada semestre para ver o desenvolvimento desses nódulos. Ele foi acompanhando. É mesmo. Aí, quando então você primeiro acompanhou, fez o tratamento, ultrassom direitinho. Isso. Mas estava já melhorando, estacionou, como que estava só com a questão desse tratamento? Não estava melhorando, não. Então, além do acompanhamento, é porque eu estava fazendo uso da medicação, né? A medicação que eles aplicam, os hormônios, né? Que a gente toma ali em jejum. E não estava melhorando. Quando foi em 2022, eu tive um conhecimento do projeto Saúde, né? E eu passei a fazer uso do projeto, mas não pela minha tireoide, que eu nem imaginava que eu teria nenhum benefício nela, porque eu sofria com as dores crônicas da fibromialgia. Olha, e então, eu fui adquirir o projeto para ter um certo alívio, o que de fato me deu, mas para minha surpresa, quando eu fiz a ultrassom no semestre seguinte, em 2023, o médico detectou que um dos nódulos ele estava se decompondo. Ele disse na ultrassom
mais largo do que alto. E aí eu fui perguntar: o que é isso, doutor? Ele falou: ele está se desintegrando. E foi assim um negócio incrível. Tipo, tinha 6, 7, 8 meses que eu estava usando do projeto e eu tive esse benefício na minha tireoide. No próximo semestre eu fiz de novo, um dos nódulos tinha desaparecido, esse que estava se desintegrando, e aí ele passou a acompanhar e me monitora a cada ano. Eita, então não é mais a cada 6 meses, a cada ano. Não, a cada então ano. Você começou a fazer uso do projeto por conta das dores da fibromialgia e resolveu outras coisas. Outras coisas, e realmente é tudo isso que o doutor falou da fraqueza, né? Eu andava segurando nas paredes, né? Porque eu tive toda essa carga aí de pós-Covid, e aí eu tive esse benefício extra. Eu digo que foi um bônus extra, mas o que interessa é o que uma água de boa qualidade traz um efeito positivo na nossa saúde. Hoje eu realmente sou uma nova pessoa. Olha, que coisa linda. É assim, né, Paulo? É isso aí, parabéns. Então, você acredita nesse projeto, né? Eu acredito. Eu primeiro me tornei uma consumidora do projeto, depois que eu vi os benefícios na minha saúde, é que eu me tornei uma franqueada da Timol, porque eu falei, eu tenho que compartilhar o bem e tenho ajudado muitas pessoas com isso. Ai, que coisa mais linda. Né? Parabéns, e vivo com minha aguinha, ó. Não estou com ele aqui, mas tenho meu filtro ali, tudo direitinho, minha água magnetizada, não troco por nada na vida. Aí, tá vendo? Em uma taça, você vê que ela é chique, na taça, hein? É assim mesmo. Parabéns, continue cuidando da sua saúde e levando isso para outras pessoas. Muito obrigada. Parabéns, Júlia. Agradeço, obrigada, doutor. Doutor Sunaik, obrigada, senhor também. Eu que agradeço, Débora. Que isso, pô? Foi top, top demais. Estamos aqui para ser o sinal amarelo para essas pessoas. E eu tenho certeza que você vai voltar. Lógico. Tenho certeza. Chegamos ao final da nossa live e esperamos que você tenha compreendido como a qualidade da água impacta diretamente a saúde da tireoide, consequentemente, todo o seu organismo. Como vimos, substâncias como cloro, flúor e metais pesados podem prejudicar o funcionamento da tireoide, enquanto uma água pura, magnetizada e mineralizada pode promover equilíbrio hormonal e uma saúde melhor. Sabia que isso existia? Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso ou se conhece alguém que já enfrentou problemas relacionados à tireoide. Terei o prazer em ajudar no que for possível. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar essa live com quem precisa dessas informações. Até o próximo vídeo.